Mensagem que salva. As crianças até 10 anos, então a tia está esperando vocês também, vai com vocês a aula. E nós que vamos aqui ficar, vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios, segunda epístola de Paulo aos Coríntios. O texto da palavra de Deus, no capítulo 4, versículos 16 a 18. Eu vou pedir que a igreja leia comigo. São apenas 3 versículos que diz assim: Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Vamos ler juntos? Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém. Meus amados, nós estamos chegando ao fim de 2022, como eu disse no meio da liturgia. Mas é interessante que a caminhada de cada um de nós, independente do dia e do mundo, e do momento e do ano, ela continua sendo a mesma. Os anos se passam e nós aprendemos que a única diferença que existe é que, na época de inverno, as noites são mais curtas ou longas? Longas. Na época do verão, as noites são mais curtas ou longas? Amanhece mais cedo no verão ou não? 5 horas, quem está acostumado aí, 5 horas o sol já está dando as caras e dizendo, é hora de levantar. A passarinhada já se põe em festa, né, fazendo todo o alvoroço possível, e cantando, e jubilando, agradecendo a Deus, porque mais um dia raiou. E é interessante, meus amados, que todas as coisas que nós trazemos à nossa alma são contrárias àquilo que a Bíblia nos chama a viver. Cada um de nós foi chamado a viver por fé. E se você abrir Hebreus capítulo 11, versículo 1, ele vai dizer que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ótimo. O texto que nós acabamos de ler diz que as coisas que se veem são temporais. As que não se veem são eternas. E é justamente essa dialética, esse momento de confronto entre o que se vê e o que não se vê, entre o que se quer e o que se deixa, entre aquilo que nós precisamos e aquilo que, na verdade, não nos faz falta, que o apóstolo Paulo nos escreve. Escrevendo aos Coríntios, ele chama a atenção destes irmãos para que eles pudessem viver e buscar o poder de Deus em todas as circunstâncias que estavam vivendo. A igreja de Corinto passava por diversas situações, desde divisões internas que ela possuía. Existiam pessoas que diziam assim, eu sou de Paulo. Quando Paulo prega, eu vou na igreja. Quando Paulo não prega, o culto não é bom. Quando o Apolo está falando, é ótimo. Quando o Apolo não é quem fala, não serve o culto. A igreja vivia essa divisão. Alguns diziam assim, eu tenho mais poder, mais de Deus do que o outro. Por quê? Porque eu falo em línguas. Porque eu tenho condições de ministrar aos outros aquilo que Deus quer. Porque eu tenho o dom de curar. E assim as pessoas viviam essa competição, vivendo muito mais a carnalidade do que a espiritualidade.
os dons do Espírito Santo. Mas a carnalidade com que aplicavam isso na vida da igreja era puramente humana. E isso trazia na igreja divisões, desencontros, choques, que não são necessários. Mas quando nós colocamos o homem em primeiro lugar, essas mazelas acontecem no corpo de Cristo, mesmo não sendo isso que Deus quer para nós como corpo dele aqui na terra. Por isso, diante desse fato, o apóstolo Paulo quase que chama a igreja dizendo assim: irmãos, nós precisamos crescer um pouco mais. Nós precisamos avançar na vida cristã. Nós precisamos sair dessa futilidade onde eu fico disputando com o outro, competindo com o outro, para ver se o meu dom é maior do que o dele. Porque todos são necessários no corpo. Ainda hoje pela manhã, Claudiane falou, todos estão de parabéns pelo ano vivido, pelo trabalho desempenhado, porque aquele que chegou ali, pegou 2 garrafas de café e colocou ali para que os outros fossem servidos, ele abençoou. Aquele que olhou e disse, olha, o café está chegando, precisa da mesa, deixa eu colocar a mesa aqui, é serviço. Quem socorreu uma pessoa que às vezes ia subindo a escada, uma pessoa mais idosa, disse, posso te ajudar? É serviço, é amparo, é amor, é cuidado. Este é o sentido do povo de Deus. É para isto que Deus nos colocou aqui, para sermos servos. Servirmos uns aos outros. Mas quando o apóstolo Paulo toma este sentido do texto, no versículo 16 ao versículo 18, ele aponta para a igreja dizendo, irmãos, nós somos um exemplo superior, não pela nossa condição, mas pela nossa pátria, de onde somos. Nós somos cidadãos do reino dos céus. Outrora pertencíamos ao inferno. Outrora estávamos conduzidos ao inferno pelas nossas atitudes e pelos nossos pecados. Mas Cristo Jesus nos alcançou e nos colocou um outro rumo, o rumo da eternidade, o rumo da vida. E é assim que a igreja precisa agora transmitir ao mundo. É isso que eu e você transmitimos, vida e vida eterna, querido. Você já pensou que cada vez que você chega perto de uma pessoa, por mais simples que você seja, como servo de Deus, é a pessoa de Cristo que está chegando ali através de você? A sua fala, o seu toque, o seu olhar, as palavras que você destila ao outro, elas precisam ser palavras da eternidade. Porque nós não somos mais cidadãos deste reino aqui. Nós pertencemos a uma pátria superior. A pátria celestial. E o que isso muda para nós? Algumas compreensões. Se possível, dá um beliscão no seu irmão aí. Vê se ele sente dor. Uma brincadeira com você. Isso, aproveita se você estiver perto do pai, eu vi o LH aqui, aproveita, dá um beliscão mais forte. Ah, mas por que, pastor? Porque quando alguém te belisca hoje, o que é que você sente? Você não sente nada? Dor. Né? Raiva é se fizer a segunda vez. A primeira a gente releva, a segunda, por que foi? Você não entendeu que isso dói? Todos nós sentimos dores. A fragilidade deste corpo terreno, deste corpo que passa, que é mortal, é algo real, queridos, e Deus não retirou isso de nós. Deus não retirou essa condição de nós, de nenhum de nós. Isso vai continuar existindo até o último dia da sua vida. E os mais idosos que o digam que quanto mais o tempo passa, mais dores aparecem. E essas dores aparecem justamente porque este corpo está sendo carcomido pelo tempo e pelo uso. Hoje, na hora do almoço, eu conversava com uma pessoa e dizia assim, é interessante, a gente vai usando o corpo
E ele diz assim, ele começa a dar sinais dizendo, olha, você já usou o que podia dessa parte, não dá mais. Eu sempre joguei vôlei, e quem joga vôlei, logo o joelho diz assim, viu? Já passou, já deu. Não dá mais para você ficar pulando, chega. E se você teima e diz assim, não, mas eu consigo, logo ele te dá um outro sinal, cama. Diz assim, para, porque o próximo você não anda mais. Você vai direto para o médico. E nós vamos experimentando isso. E o que é mais legal nessa história do corpo e da vida terrena, é que aqueles que vão à frente, quem já está aí nos 70, já sabe disso que eu estou dizendo, mas não tem mais condição de voltar e usar diferente o corpo. Aí eles têm um afã, um desejo, chega para o filho, para o neto, diz assim, viu? Não faz essas coisas que faz mal para você. E o neto e o filho diz o quê? Sabe de nada. Sabe porque está velho e não quer que eu faça. É a vida. Quem sabe não tem condição de usar diferente. Tenta ensinar, mas o outro que está vindo diz assim, aquele que está lá na frente agora não quer que eu faça. Eu sou capaz. E ele vai experimentar quando ele chegar, depois de 30, 40 anos, que aquele que tentou dissuadi-lo de praticar e viver aquele tipo de coisa tinha razão. Mas aí agora ele também já é aquele que usou o corpo e não tem mais condições de voltar. E talvez nós venhamos a dizer, mas isso é injusto. Olha, eu queria usar melhor a minha vida e o meu corpo, e a Bíblia nos diz que nós precisamos prestar atenção justamente neste fato. O cristão não vive a zelar e a procurar que esse corpo aqui esteja intacto. O cristão entende que isso aqui vai passando. Mas a sua preocupação é com o espírito, para que viva a renovação de Deus a cada dia. O apóstolo Paulo diz assim no versículo 16, se você puder, acompanhe aí comigo. Por isso, não desanimamos. Vamos ler juntos? Pelo contrário, mesmo o cristão entende, é indisfarçável que o nosso corpo vai diminuindo a condição física. Mas o cristão também aprende na presença de Deus que todas as circunstâncias que vão acontecendo em Deus contribui para o crescimento dele, e ele vai melhorando dia após dia, até ser dia perfeito na presença do Senhor e para a glória de Deus. Não importa, querido, não importa se vamos sendo lixados na vida, se vamos sendo aparados algumas arestas, se vamos sofrendo o embate e o passar das águas, o importante é, no plano de Deus, estamos sendo melhorados a cada momento, trabalhados por Deus a cada momento. Eu gosto muito de marcenaria, mas eu não sou marceneiro. E em Rondônia, uma das coisas que mais me surpreendia é que lá, por ter madeira, madeira de verdade, não MDF só, as pessoas precisam ser exímios marceneiros. Às vezes nós olhamos hoje e falamos assim, mas fazer um móvel é fácil, você pega madeira. Não, MDF você faz isso. A madeira, se você não souber trabalhar o veio da madeira, ela arrepia. E por mais que você lixe a madeira, quanto mais você lixa, pior fica. Porque é preciso trabalhar aquele veio da madeira, é preciso trabalhar a favor daquele veio, porque senão ele não vai dar o encaixe perfeito, ele não vai dar o acabamento perfeito. Então, quando você vê um móvel de madeira maciça, bem feito e bem acabado, você pode saber que não é só a madeira que é bonita. Teve um bom marceneiro, um exímio marceneiro,
trabalhando aquela madeira. A madeira somos nós. O móvel fica bonito não porque nós somos os bons, mas porque o marceneiro que trabalha na nossa vida compreende, sabe inteiramente o que é que nós precisamos e onde está o veio que precisa ser trabalhado e a maneira que precisa ser trabalhada. Segundo lugar, nós também temos uma vida diferente na sua concepção do que é vida, daquilo que o mundo diz. Versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Leia o início desse texto. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. O que é que a Bíblia nos afirma? Que o cristão tem tribulação. Meu amado, se você quer uma vida em Cristo sem tribulação, eu vou te dizer, alguém te contou a mentira. Andar com Cristo é andar no caminho estreito. Andar com Cristo é entrar pela porta estreita. Andar com Cristo é andar na contramão do que o mundo anda. Andar com Cristo não é brigar com os outros no mundo. Andar com Cristo é andar na contramão do mundo, mas não é brigar com os outros no mundo. Mas também é ter a certeza de que porque você vai viver Cristo, você vai encontrar oposição contra a sua vida. Só pelo fato de você dizer, sou de Cristo. Sou de Cristo. Este é o posicionamento do cristão. Mas por que então o cristão vai continuar, pastor? Se o presente tempo é tão doloroso, por que é que o cristão vai viver essa esperança o tempo todo? E por que viver aqui? Preste atenção nisso. Ele diz assim que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Eu vou falar assim para se tornar mais simples. Um pouquinho que nós sofremos aqui, queridos, não dá para comparar com tudo aquilo que Deus tem reservado para nós na glória dos céus. Não dá para comparar. Mas, pastor, eu sou injustiçado no meu serviço. Eu sei. Isso pode acontecer. Mas Deus conhece a sua vida. Pastor, mas eu não fiz nada de errado e estou sofrendo as coisas. Também sei. Não foi diferente com Daniel, não foi diferente com José, não foi diferente com Sadraque, não foi diferente com Mesaque, Abdinego, não foi diferente com Paulo, não foi diferente com Pedro. Todos os servos de Deus, por viverem em Cristo, foram perseguidos. Mas eu pergunto a você, qual deles não foi vencedor? Qual deles não foi recebido pelas mãos do Senhor, dizendo, você é meu servo? Em qual das histórias Deus não interviu? Em qual dos momentos da história Deus não se mostrou a favor do seu povo? Não há. Não há. O nosso presente é de tribulação, é penoso, mas o nosso futuro é glorioso, porque o nosso futuro é ao lado do Senhor. Em terceiro e último lugar, a Bíblia diz que não só o nosso futuro é glorioso, não só o nosso espírito é renovado, mas nós temos diferença na nossa expectação, na nossa esperança, naquilo que nós ansiamos e esperamos a cada dia. A nossa segurança está no fato de que o que nós buscamos não é o que vemos.
Porque as coisas que vemos são temporais. As que não se veem são eternas. O cristão não fica lutando e brigando e buscando e dizendo: eu preciso manter esta posição porque eu não posso tomar prejuízo. O cristão toma o prejuízo. Se quiser demandar com você para tomar a sua capa, o que a Bíblia diz? Dá também a túnica. Se alguém demandar com você dizendo: de agora em diante você vai andar 2 quilômetros comigo, faz o quê? Anda 4. Ele vai brigar no meio do caminho e falar: era só 2. Só queria 2. Não, mas eu estou andando 4, está tão bom andar com você. Uma coisa tão maravilhosa. E talvez você diga assim: mas pastor, não é gostoso. Meu amado, quando você e eu abrimos o coração e dizemos: Deus, nos trata nessa caminhada, sabe quem cresce? Quem se dispôs. Ah, mas ele me obrigou a andar 2. Pois então, os 2 que ele te obrigou, você já andou. E agora tem 2 que você está andando, aprendendo de Deus e sendo ministrado por Deus. E ali, em nome de Jesus, ainda pode aparecer a oportunidade para que ele também conheça o caminho da eternidade. Nós andamos não porque os outros dizem, porque os outros querem, nós andamos por obediência a Deus, queridos. Quando Jesus fala de darmos a outra face, é justamente de aquietarmos a nossa alma, porque quem quer pular na frente para fazer justiça, é o que nós tratamos hoje pela manhã, é justamente o nosso afã de dizer assim: não, eu preciso ter mais, eu não posso levar desaforo para casa. Posso sim, e não vou orar dizendo: Deus, desce fogo do céu sobre ele. Não. Deus, fala com ele. Fala com aquele que me persegue. Eu o abençoo. Trata das situações, porque quando o Senhor põe a mão, ninguém pode impedir. E é por isso que o apóstolo Paulo diz para a igreja, se você puder, leia comigo o versículo 18, para terminarmos. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem. Eu gostaria que você me desse um exemplo, põe a sua cabeça para trabalhar, me ajuda aí, de algo que dá briga entre as pessoas. Todo mundo vocês estão com carinha de cifrão. Né? Todo mundo já fala: dinheiro. Dinheiro é um problema. Tem alguns que falam assim: dinheiro é uma coisa do inferno, pastor. Não é não. Dinheiro não é coisa do inferno. Dinheiro é da terra. Viu? Dinheiro não é do inferno. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz, mas ela não diz: o dinheiro é a raiz de todos os males. Porque ele não é. Com dinheiro você compra pão, compra carne, abastece as latinhas. É uma bênção. Com o mesmo dinheiro você manda matar o outro. Então o problema não está no dinheiro, o problema está depois que eu descobri que se eu faço assim eu me incrimino. Então, o problema somos nós, nosso coração. Falou dinheiro aqui, falou jogo. O que mais? Política, herança, que é bens. O que mais? Poder. O que mais? Pode falar, irmãos. Ego. Status. Reconhecimento, né? Quando a gente quer ser reconhecido pelos outros e a pessoa não nos reconhece, a gente fica bravo.
Me diz uma coisa da eternidade que dá briga. Você amar uma pessoa bastante, ela fica tão brava com você que ela te bate. Verdade? Você perdoar a pessoa 200 vezes no dia, ela fala assim, estou irado com você, agora eu vou te matar, porque você me perdoa demais. É isso? Chega uma hora que ela diz assim, cara, eu estou cansado. Cansado do quê? De pisar em você e você me perdoar. Briga comigo. Me bate, parte para cima, eu quero ver. Não tem jeito. Os fariseus, os saduceus, os escribas, os zelotes faziam isso com Jesus o tempo todo, incitando Jesus para ver se Jesus saía da estrutura e da dependência de Deus e partia para cima deles. E Jesus o tempo inteiro nunca deixou de lhes falar a verdade, mas de olhar para eles e dizer, vocês não conhecem o reino dos céus. Se vocês conhecessem o reino dos céus, vocês não estariam olhando para essa direção. E até mesmo os discípulos, quando olhavam Jesus indo para o meio dos fariseus, diziam assim, Jesus, eles vão te matar. O senhor não pode ir lá. E Jesus dizia assim, eles só vão me matar quando a hora chegar. E quando a hora chegar, nenhuma pessoa me livrará. Eu vou para lá. Vou para o meio deles. E se nós olharmos a vida do apóstolo Paulo, é apedrejado, é surrado. As pessoas tiram o apóstolo Paulo da cidade, levam, tratam das suas feridas e dizem, Paulo, dessa vez você escapou. Mas rapaz, o pessoal lá está bravo com você. Quer um conselho? Vai mais lá não. O pessoal te mata. No outro dia, onde estava Paulo? No mesmo lugar. Só nos matarão quando a hora chegar. E aqui eu não estou dizendo de mim, mas a própria palavra diz que quando essa hora chegar, as pessoas julgarão estar fazendo isso como culto a Deus, perseguindo e matando os cristãos. Porque isso também já existiu na história. E elas estarão fazendo isso dizendo, estou servindo a Deus. Mas o verdadeiro cristão estará olhando para um rumo só, buscando as coisas que são eternas. Na eternidade tem perdão. Na eternidade tem amor. Da eternidade nós encontramos justiça. Mas já notou que amor e perdão é para ser vivido em direção ao outro. E justiça só tem um capaz de realizar: Deus. Então nós, como cristãos, apenas dependemos. Porque a nossa pátria não é daqui. Aqui o sofrimento existe. Mas esse corpo que sofre, não é ele o principal. O principal é o espírito que cresce, que é renovado, que aprende de Deus. Aqui o trabalho e a luta é penosa, mas o que Deus tem para nós é glorioso. E a eternidade é o nosso ponto de chegada, é a nossa casa eterna na glória dos céus. Eu creio que não existe nada melhor, queridos, do que lembrarmos no fim deste ano que chegamos até aqui somente porque o Senhor nos trouxe. Só porque a boa mão dele disse assim: eu tenho um plano com você que ainda não terminou. Ele precisa ser cumprido na sua vida e através da sua vida. E assim é que nós vamos seguir. Olhe para Deus, cada momento.
E quando os homens se levantarem contra nós, nossos olhos continuam fitos naquele que tem a herança para nós, a sua glória, e nela nos coloca por amor de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe grandemente. Mensagem que salva.